Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui no podcast da EBD Fiel. Hoje vamos estudar a lição 8, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Antes de começarmos, dá uma passadinha nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok e YouTube. É só procurar por EBD Fiel. Aproveita para curtir, compartilhar e marcar seus amigos, ajudando a espalhar a palavra de Deus e fortalecer ainda mais a nossa amada Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos nessa missão. Amém? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante de negociação de altíssimo risco, lá do primeiro livro de Samuel. Uma história incrível de fato. Temos um conflito que está prestes a explodir. De um lado, um futuro rei, Davi, agindo quase como um líder de guerrilha. Do outro, um proprietário de terras muito rico e bem arrogante. E bem no meio disso tudo, a figura central, Abigail, a esposa desse proprietário que se coloca entre os dois. Exato. E as fontes que a gente usou para esse estudo, como os comentários do David Cabral, da Isabela Fonseca, Valdir Bícego, eles não veem isso só como uma lição de moral, né? Não, de forma alguma. É quase um estudo de caso sobre diplomacia, sobre gestão de crises e persuasão. É muito estratégico. É isso. Nossa missão aqui é desvendar as táticas que ela usou para desarmar essa bomba relógio. E é uma história notável, porque ela funciona em vários níveis, sabe? Tem a atenção pessoal, a dinâmica política da época, as normas sociais. Tudo junto. Para entender a genialidade do que Abigail fez, a gente precisa primeiro entender o quão perto do desastre eles estavam. Certo. Então vamos montar esse cenário. Primeiro temos Davi. Ele ainda não é o rei. Longe disso. Ele é um fugitivo, com 600 homens leais a ele, vivendo meio que à margem da sociedade, ali na região do Carmelo. E o grupo dele agia como uma força de segurança informal. Isso, eles protegiam os pastores e os rebanhos de um homem muito rico chamado Nabal. E essa proteção não era de graça, né? Tinha uma expectativa cultural por trás? Exatamente. O comentário do pastor David Cabral, que é uma das nossas fontes, destaca isso muito bem. Na época da tosquia das ovelhas, que era um período de muito lucro, de festa, certo, era costume que proprietários como Nabal recompensassem quem protegeu seus bens. Não era uma lei, tipo uma extorsão, era um ato de reconhecimento. Uma reciprocidade. Perfeito. A proteção do grupo de Davi garantia que os rebanhos de Nabal ficassem seguros de ladrões, de animais. Era uma economia baseada na honra. E é justamente aí que o Nabal quebra o protocolo. E de um jeito, assim, espetacular. Terrível. Davi envia 10 de seus homens com uma mensagem super respeitosa, pedindo provisões. E a resposta do Nabal não é só um não, é um insulto. Um insulto público e calculado. Ele pergunta, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Tipo, ele descarta Davi como um servo qualquer que fugiu do seu senhor. E isso é o estopim de tudo. Para um líder como Davi, cuja autoridade dependia totalmente da sua reputação, ser humilhado publicamente assim era intolerável. A reação é imediata. Brutal. Ele manda 400 homens pegarem suas espadas e marcha com a intenção clara de aniquilar Nabal e todos os homens da casa dele até o amanhecer. Ou seja, não era mais sobre comida. Não. Já tinha virado uma questão de honra, de reafirmar o poder dele e lavar essa ofensa com sangue. O que nos leva ao centro da narrativa, que é esse contraste de caráter. De um lado, Nabal, a personificação da arrogância, da insensatez. Total. A própria Abigail, mais tarde, usa um termo muito específico para descrever o marido para Davi. Ela o chama de homem de Belial. E o que significa exatamente Belial nesse contexto? Não é só um xingamento, né? Não, é uma análise muito precisa. O comentário do pastor Cabral vai na etimologia hebraica da palavra. É uma junção de Beli, que significa não, e Yaral, que significa valor. Então, sem valor? Exato, homem sem valor, inútil. Não é só um desabafo emocional dela. É uma avaliação estratégica. Ela tá, na verdade, sinalizando para Davi. Aquele homem não tem valor, as palavras dele são inúteis e não representam a nossa casa. Isso muda tudo.
não é só uma esposa desobedecendo, é uma gestora pragmática se distanciando de um líder incompetente para salvar a organização inteira. Perfeito. E é impressionante a rapidez com que a informação chega até ela. Sim, um dos servos de Nabal, vendo a catástrofe vindo, ignora completamente o patrão. Porque ele sabia que não adiantava. Exato. O texto diz que o servo fala que Nabal é tão mau que ninguém pode conversar com ele. E ele vai direto para Abigail. Esse detalhe é crucial. Mostra que a equipe de Nabal já sabia quem de fato estava no comando. A única chance de sobreviver era apelar para a sabedoria de Abigail. E a reação dela é um manual de liderança em crise. Com certeza. Ela não entra em pânico, não discute, não perde tempo. Ela age. Reúne uma quantidade enorme de suprimentos, pães, vinho, ovelhas, grãos e vai para interceptar Davi. A fonte da Isabela Fonseca até ressalta o quão radical e perigoso foi esse ato para uma mulher daquela época. Muito. Agir assim, de forma tão independente, sem o marido saber, e ir ao encontro de um bando de guerreiros furiosos, era uma transgressão social gigantesca. Ela arriscou tudo. Sem dúvida. Se Davi a rejeitasse ou se Nabal descobrisse, ela estaria numa posição muito vulnerável. Mas a análise do pastor Cabral sugere que a ação dela não foi impulsiva. Foi calculada. Foi lógica, perspicaz. Ela calculou que o risco de não fazer nada, a destruição certa, era muito maior do que o risco da ação ousada dela. Ela entendeu que, às vezes, para preservar a ordem, é preciso quebrar as regras. E o encontro dela com Davi é uma aula de psicologia, de estratégia. A abordagem dela é brilhante. É o ponto alto da história. Antes mesmo de dizer uma palavra, a coreografia do encontro já começa a desarmar a situação. Ela desce do jumento, se joga com o rosto no chão. Um ato de submissão total. Quebra completamente a expectativa de Davi, que estava esperando um confronto e não reverência. E a primeira frase dela é um golpe de mestre. Ela diz: "Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão." Uau! Ela assume a culpa por um erro que não cometeu. Isso muda a dinâmica na hora. Davi não pode mais direcionar a raiva dele para um inimigo, porque o alvo se ofereceu para absorver a ofensa. A partir daí, a gente pode analisar a estratégia dela em alguns pontos. O primeiro é essa humildade radical. Sim, e uma das fontes, o pastor Valdir Bícego, nota que ela se chama de tua serva 7 vezes durante a conversa. 7 vezes. É uma repetição deliberada. Mas não é fraqueza, né? É uma submissão estratégica. Ela está usando a linguagem da submissão para ganhar o controle da conversa. Exatamente. O segundo elemento é o que eu chamaria de validação seguida de recontextualização. Ela não defende o marido. Pelo contrário. Ela concorda com Davi que ele é um homem sem valor. Ela valida a raiva de Davi e então, muito habilmente, ela muda o foco, tira o foco de Nabal e coloca em Davi. E aí vem a parte mais genial. Ela começa a falar sobre o futuro de Davi, sobre o destino dele como o próximo rei de Israel. Isso, ela não tá só pedindo misericórdia, ela tá apelando pro legado dele. Ela diz que, quando ele for rei, ele não vai querer ter o tropeço ou o pesar no coração de ter derramado sangue inocente por vingança pessoal. É incrível. Ela transforma o ato de poupar a casa dela de um sinal de fraqueza em um ato de sabedoria de um rei. É o que você chamou de pacificação sábia. Sim, ela eleva a perspectiva dele, tira ele do calor do momento e o faz pensar na biografia dele a longo prazo. Ela basicamente diz: esse momento vai te definir. Você quer ser lembrado como um vingativo ou como um prudente? Ela o convida a agir como o rei que ele vai ser, não como o fugitivo que ele é. E com isso ela dá a ele uma saída honrosa. Ele pode recuar sem parecer fraco. E a resposta de Davi mostra o quão eficaz foi isso. Ele não só concorda, ele a abençoa. Sim, ele diz: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu. Que hoje me impediste de derramar sangue. Ele admite que ela o salvou dele mesmo. Reconhece a sabedoria dela, aceita o presente, e o conflito é totalmente neutralizado. Mas a história não acaba aí, né? Não mesmo. O desfecho para Nabal é rápido e dramático.
Abigail volta para casa e encontra o marido numa festa, como se fosse um rei, bêbado, totalmente alheio ao perigo. E ela, de novo, age com sabedoria. Espera até a manhã seguinte, quando ele está sóbrio, para contar tudo o que aconteceu. E a notícia o atinge fisicamente. O texto diz que o coração dele se amorteceu dentro dele e ele ficou como uma pedra. 10 dias depois, ele morre. As fontes teológicas interpretam isso como um juízo divino. Mas de uma perspectiva humana, o choque de perceber a aniquilação que ele quase causou E da qual só foi salvo pela ação da esposa, pode ter causado um evento médico catastrófico, um derrame, talvez. a morte dele resolve um problema. E Davi, sabendo da notícia, age rápido. Ele a toma como esposa. Um movimento que é tanto pessoal, porque ele claramente admira a inteligência dela, quanto político. Ele se alinha à vasta riqueza de Nabal. Exato. A história de Abigail se torna, então, um exemplo poderoso de um outro tipo de força. Sim, a Bíblia a descreve como formosa, mas a beleza dela que fica é a do intelecto, do caráter, o que o apóstolo Pedro mais tarde chamaria de um espírito manso e tranquilo. Ela é a personificação daquele provérbio: a mulher sábia edifica a sua casa. Totalmente. A sabedoria dela não foi passiva, foi ativa, corajosa, estratégica. Ela se junta a mulheres como Débora e Esther, que usaram a inteligência para mudar o curso da história. Então, o ponto central que a gente tira de tudo isso é que a sabedoria e a humildade estratégica não são sinais de fraqueza. Pelo contrário. Na resolução de conflitos, são ferramentas de precisão, capazes de desarmar a hostilidade e transformar uma crise que parecia inevitável em paz. E isso nos deixa com uma reflexão final. As ações de Abigail são elogiadas por todos, né? Mas, para alcançar esse resultado, ela teve que cometer um ato que poderia ser visto como deslealdade ao marido, à autoridade direta sobre ela. Um ponto complexo. E que levanta uma questão atemporal sobre liderança e ética. Numa crise causada por um líder tolo ou destrutivo, em que ponto a lealdade a um princípio maior, como a justiça, a preservação da vida, exige que a gente subverta a autoridade imediata? Uma pergunta difícil. A história de Abigail sugere que a verdadeira sabedoria talvez esteja em saber quando construir uma ponte, mesmo que isso signifique contornar o muro que o seu próprio lado construiu. E assim chegamos ao fim do estudo de hoje. Na próxima semana, vamos estudar a lição 9. Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Esperamos você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te encha de sabedoria e graça. Até a próxima lição. EBD Fiel, fiel à palavra.